Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a essa fantástica prosa onde nós vamos conversar aqui com grandes amigos para promover e celebrar o Dia da Logística. E nós vamos tratar de um tema aqui fantástico, que é a importância da logística no mundo atual, e não poderia ser diferente. Nós, logísticos, sabemos da importância da logística. O papel fundamental que a logística desempenha em nossos dias nunca foi tão evidente do que durante a pandemia. Uma das perguntas inevitáveis que estão sendo colocadas agora é: como será o futuro? E, portanto, como adaptar-se e mudar para essas novas circunstâncias? Nem todos os países, empresas e pessoas responderão da mesma forma. Flexibilidade, agilidade, colaboração, visibilidade, disrupção são palavras de moda. A capacidade de criar e buscar soluções que atendam às expectativas dos clientes é imperativo e mandatório. Um tema para lá de palpitante. Então, o que falar de logística? E quem está aqui presente? Cada um vai se apresentar. E nós vamos começar pelo grande amigo Wesley. Prazer, Bertaglia, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Wesley Naito, fundador do grupo Log SM, que é uma rede de networking logística e supply chain. Atualmente eu estou abrindo um CNPJ para atuar como consultor, né? Pode ser aqui na minha região, que é Maringá, e também faço em todo o Brasil. Então, soluções para empresas eu faço consultoria, e para acadêmicos, até em outras conversas a gente até tinha comentado com o Bertaglia, eu faço melhoria de currículo e melhoria do perfil do LinkedIn para profissionais da nossa área, para se destacar mais ainda. Então, uma honra estar aqui com vocês, Bertaglia e Miguel. Ok. Eu sou o Miguel Pereira, eu sou consultor e mentor em logística e supply chain. Eu costumo dizer que eu sou especialista em logística, isso porque trabalho há mais de 30 anos, com logística e supply chain. Tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas de tecnologia e telecom, e atualmente nessa atividade de consultoria trabalho com pequenas e médias empresas, e como mentor auxilio pessoas que estão em processo de escalonamento na sua carreira nessas áreas de atuação, tá bom? Olha só que bacana, fantástico. Eu estou muito feliz por aqui estar presente, junto ao Wesley e ao Miguel. Meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, eu atuo no mundo da logística aí já faz alguns anos, viu, Miguel? Viu, Wesley? Mais de 36 anos, chegando aos 40 anos já. Trabalhei em algumas empresas importantes que me moldaram durante a minha vida, como Unilever, HP, IBM. Eu escrevi um livro, o livro de logística, que é um dos livros bastante conhecido aí no mercado brasileiro, tanto para estudantes como para profissionais, e hoje eu atuo com mentorias, com consultorias, sou professor, sou escritor, ou seja, um pouquinho de tudo. E vamos então explorar esse assunto maravilhoso aí, que é a nossa logística. E o grande Wesley, né? Wesley lá de Maringá. Eu sou daqui de Itatiba, São Paulo. O Miguel não falou de onde ele é, talvez o pessoal queira saber. Eu sou nascido em São Paulo, capital, mas eu moro em São José dos Campos já há uns 20 e poucos anos já. Olha só. Vamos aí, Wesley. Vamos falar da nossa querida logística e por que ela é tão importante? Explorando, né, até o tema, a importância da logística no mundo atual. Na verdade, sempre foi importante, mas nunca foi tão importante quanto agora, né? Então, até mesmo que vai adentrar os outros temas, né? Ultimamente eu tenho aplicado muito metodologias Lean, que vem mais da engenharia entre si, né? E mais especificamente dentro da intralogística, falando, né? Essas metodologias ágeis que a gente consegue aplicar no dia a dia devido à dinâmica, o dinamismo das concorrências, das estratégias, o pessoal ficou mais exigente, querendo receber muito mais rápido. Eu lembro que até antes da pandemia haviam brigas para entregar durante a semana. Depois da pós-pandemia, 2 dias. Hoje, quem que entrega no mesmo dia?
E aí, como que eu vou fazer isso com estoque enxuto, com uma operação eficiente? E se estoura o pneu de um caminhão? E se uma mercadoria extravasa para algum lugar? E aí? Então, assim, nunca foi tão importante e tão dinâmica você aprender técnicas rápidas e práticas, literalmente para você aplicar ao dia a dia. Então, hoje é impossível falar de qualquer segmento, até os digitais, sem você falar de logística. Porque tem segmentos, por exemplo, como o marketing, que antes você só ouvia falar de logística promocional, por exemplo, que era o mais destacado entre a logística linkada com o marketing. Hoje, qualquer material de apoio, você já está falando que vai ter um atraso, uma entrega, caso não seja específico no horário determinado, né? Então, são alguns pontos que eu quero linkar aqui, é lógico que vocês vão complementar também, né, para a abertura desse tema aí. Que bacana. Vamos lá, Miguel? Vamos lá. Falando um pouquinho também para começar essas provocações sobre aquilo que a gente considera que é muito, muito importante nesse momento de desafio que nós estamos enfrentando com logística e supply chain, né? Eu acho que o grande desafio é a transformação, é a mudança. Eu tenho usado uma expressão repetidamente nas minhas publicações, que é revolução. Nós estamos vivendo uma revolução em logística e supply chain, fruto da grande alteração na tecnologia, fruto da alteração de costumes, de comportamento dos clientes, do consumidor final, da questão econômica, etc., mas principalmente pela questão da revolução tecnológica. Então, isso está levando a gente à formação de um novo profissional de logística, e esse novo profissional ele é caracterizado por dois grandes blocos de coisas, um conjunto novo de competências técnicas, uma explosão de intensidade em algumas competências comportamentais que antigamente só existiam nos níveis gerenciais, executivos de logística, que agora estão indo para todos os níveis, e estamos, de uma outra ponta, trazendo de volta aquilo que existe mais essencial, mais primordial em logística, que é a lógica, que é a capacidade de pensar tática e estrategicamente. Isso está ganhando uma importância gigantesca e está se difundindo em todos os níveis, em todos os... independentemente de qual é a função, de qual é a responsabilidade que o indivíduo tem, ele está no universo de logística, hoje ele tem que estar preparado para atuar com essas capacidades antigas que anteriormente estavam somente na mão de poucos no universo de logística, né? Que bacana, fantástico. Realmente a logística, assim como o Wesley falou, e você, Miguel, também comentou, tem uma importância significativa no mundo moderno. Durante a pandemia, logicamente, ela acabou adquirindo uma importância maior, mas muito mais porque os usuários, os consumidores passaram a ver a logística de uma maneira diferente. Mas a logística ela já vem ganhando espaço juntamente com o supply chain, até porque a logística é a parte da armazenagem e transporte, mas vem ganhando um espaço de tal maneira que ela passa a ser importante. Logicamente que a pandemia trouxe aí uma disruptura em função da globalização, navios parados lá na China causaram o lockdown. Aliás, nós estamos vivendo esse momento, ainda que já esteja se flexibilizando um pouco, mas nós passamos, tanto empresas quanto indivíduos, nós passamos a perceber muito mais a importância da logística em nossas vidas, não apenas para atender às necessidades de empresas, ou seja, no comércio B2B, mas também no B2C, ou seja, pela conveniência, nós passamos a utilizar muito mais o comércio eletrônico, e aí a logística tem uma função preponderante, uma função realmente muito importante, e outros fatores, o Wesley acabou citando a parte do Lean, outros fatores passaram a ter uma importância também significativa. Então,
aqueles componentes de supply chain, como planejar, comprar, produzir, distribuir, logística reversa, sustentabilidade, a gente não pode deixar de falar aqui, são elementos e fatores que acabaram adquirindo expressiva relevância. E outros pontos, né, como indicadores na cadeia, torre de controle, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui durante a nossa prosa, só para mostrar que realmente é importante. E, Miguel, eu gostei muito de uma coisa que você falou aí das pessoas, né, nós vamos falar disso também, mas das pessoas, como é que elas se preparam nesse mundo da logística, de supply chain, para galgar aí o seu espaço. É isso mesmo. E nós vamos fazer um outro ponto aqui. Eu estou lendo aqui algumas coisinhas, né, principalmente porque as pessoas mandaram algumas perguntas para nós aqui, mas vamos dar para o Miguel agora. Manda lá. Miguel, pela perspectiva aí da logística em termos de desafios, a gente sabe que nada é fácil, né? Mas quais são os desafios que nós encontramos na logística, Miguel? Bom, eu poderia abordar isso de vários ângulos, né? Mas eu vou querer abordar por um ângulo do profissional de logística, o desafio para o profissional de logística executar a atividade dele e se adaptar a essa transformação, essa revolução que está em andamento. Então, um grande desafio é estar atento às mudanças tecnológicas e às mudanças comportamentais dos clientes, as mudanças estruturais das empresas, para poder se adaptar. Os processos de adaptação, os processos de transformação sempre foram muito presentes e constantes na vida das empresas. Porém, isso está se intensificando e está acelerando, né? E tem um alerta que nós precisamos ter sempre em mente, que é a chegada da tecnologia 5G de maneira mais massiva, que vai permitir que um grande conjunto de coisas que já estão prontas nas empresas de tecnologia, vamos dizer assim, tanto a parte hardware e software, de automação, etc., vão invadir, entre aspas, o nosso dia a dia das operações e de administração de logística e supply chain, por conta da acessibilidade. Muita coisa que hoje está difícil de ser acessada, não só pela questão da velocidade, da transferência de dados e do volume de dados, mas também pelo preço, vai ficar muito mais acessível. Então, pequenas e médias empresas vão ter acesso àquilo que hoje está na mão de grandes corporações, o que vai fazer a transformação ser brutal. Eu não tenho outra palavra para usar, a não ser essa, brutal. Então, o grande desafio é você estar em condições de se adaptar a tudo isso. E para se adaptar a tudo isso, você precisa mudar a tua mentalidade, precisa mudar a tua perspectiva, precisa desenvolver competências técnicas e precisa desenvolver competências comportamentais, né? Eu acho que o grande desafio para os profissionais de logística, para aqueles que atuam em supply chain, é estar em condições de aproveitar a onda dessa grande transformação, porque eu estou dizendo que vai ser um tsunami. Então tem alguns surfistas que estão se preparando para pegar a maior onda do mundo e saírem muito bem na foto, mas alguns vão tomar tombo, vão tomar caldo se não estiverem realmente preparados para o que está para acontecer. Até complementando o que o Miguel falou, também vou focar mais no lado das pessoas, né? Eu vou falar de 3 vivências. Uma de uma reportagem que eu vi recentemente, de 2 ou 3 dias atrás no máximo. A outra é o que estou vivenciando na área de consultoria. E olha que eu estou falando do interior do Paraná, Maringá. Talvez, não sei qual que seria o impacto maior nas grandes capitais, né? Mas assim, mão de obra já está em falta. Mão de obra qualificada, mais em falta ainda. E, linkando isso com a reportagem de 2 a 3 dias atrás, até postei isso no LinkedIn, cerca de 10 milhões de profissionais dentro do setor da indústria, e aí, lógico, acopla qualidade, logística, supply chain, engenheiros de todas as modalidades, enfim, mais de 10 milhões de vagas serão abertas até 2025, só que a gente está falando de 2022, isso tem 3 anos. Se a gente levar em conta que o Brasil tem de 12 a 14 milhões de desempregados hoje, é óbvio que supriria grande parte disso,
a gente sabe que não é assim que funciona. Nem todo mundo que está parado vai entrar especificamente na área de logística, são inúmeras vagas. Então, para ver o tamanho do gap, então, a logística está sendo reconhecida, quer dizer, já vem sendo reconhecida há algum tempo, fora os desafios que a gente abriu o tema, tem essa questão da falta de mão de obra, qualificada principalmente. Aí a gente já citou algumas ferramentas, e até eu gosto de falar do Lean, porque por mais que o Lean já exista há muito tempo, uma coisa que eu estou focando chama-se Lean Logistics. Já existia também o Lean Logistics, mas é o Lean aplicado especificamente à logística. E até eu gosto de falar literalmente, como que você aplica isso na prática? Então, se você vê que já tem esse gap, que Lean é algo novo e extremamente eficaz numa operação, principalmente na intralogística, é onde eu consigo ter o resultado assim, como as variáveis são internas, é mais fácil, entre aspas, de controlá-las. Quando eu vou falar de externo, eu não vou controlar a hora que o caminhão vai passar num local que vai estourar o pneu, eu não posso controlar uma blitz, eu não posso controlar enchente, que infelizmente acontece em grandes capitais. Então, essa variabilidade fica mais difícil de calcular e de prever. Mas dentro onde está na minha mão, se eu focar na solução e não no problema em si, se eu focar dentro da minha operação, onde eu consigo usar técnicas como VSM, que está dentro do Lean, por exemplo, ou do Six Sigma, que eu não vou adentrar muito Six Sigma, mas é um nível de excelência dentro da operação, pequenas e médias empresas, o Lean puro e enxuto, que a metodologia se diz, né, já seria um diferencial. E então, onde todo mundo, vou falar um exemplo bem simples mesmo, para que até alguém que esteja iniciando consiga compreender o quão importante isso seria para você como profissional. Sempre quando eu ouço falar de gestão de estoques, fala assim o quê? Compras, curva ABC, abastecimento, fornecimento, conferência e expedição. Isso são coisas básicas já há muito tempo. Agora, se você aplica uma metodologia Lean, por exemplo, e você consegue metodologia simples, como 5S inicialmente, para você eliminar desperdícios, aí você aplica o Lean, daí ele já é mais conceitual e cultural, e você vai aperfeiçoando isso com as outras ferramentas que já existem. Daí você, sim, trabalha profundamente as básicas para ela se tornar um padrão normal, é um baita de um diferencial. Então, tá faltando gente no mercado, gente capacitada. Vocês têm, no mínimo, 3 anos, uma graduação de 2 anos e meio a 3 no tecnólogo, né? E fora esses cursos livres, então aproveitem, tem muito conteúdo, muito mais que na época que eu queria explorar esses temas, né? Então, essas são algumas dicas de desafios que já dei os desafios e também, assim, até mesmo que o encaminhamento para uma possível solução, que é o que estudar, que eu aconselharia que vocês realmente vão se destacar. Wesley, deixa eu fazer um comentário aí que eu acho pertinente, fazendo uma ponte do que eu comentei com o que você comentou. Um aspecto muito importante no Lean, que eu acho muito, muito importante para essa transformação, é que ele está naquele nível de coisas que eu chamo de atemporais ou de atecnológicas, que existem competências comportamentais e técnicas que vão continuar existindo independentemente do ambiente que a gente venha a enfrentar no futuro. Mesmo que a gente esteja em outro planeta, exagerando um pouco aqui para quebrar um pouco os paradigmas, né? Quem conseguir adquirir culturas atemporais, como é o caso da filosofia Lean e outras coisas, ou como, por exemplo, pensar estrategicamente, pensar com lógica, vai poder se adaptar aos novos ambientes mais facilmente, porque vai passar a enxergar as tecnologias apenas como ferramentas. As tecnologias, elas são desafiadoras, mas elas têm que ser encaradas como ferramentas a serem aprendidas e dominadas e que vão estar sendo sempre conduzidas por um processo, por um princípio, por um objetivo, etc. E o Lean está nesse nível. Então, quem investir em Lean, quem investir em Six Sigma, entre outras coisas, vai com certeza ter um retorno, independentemente do cenário que se desenvolva tecnologicamente ou economicamente ou culturalmente no ambiente onde você esteja atuando. Bacana. Uma das coisas que eu gostaria de complementar, e é perfeito o raciocínio de vocês, principalmente falando em preparação de pessoas, como elas devem investir o tempo delas em educação. O Brasil, a gente sabe que ainda é um país que falta um espaço grande, principalmente na parte de
na disciplina, na dedicação à leitura, ao conhecimento. O Wesley citou aí a parte de cursos, principalmente, ou seja, nós precisamos, logicamente, buscar uma formação universitária, mas, ao mesmo tempo, a educação precisa ser contínua. Por que ser contínua? Porque o mundo ele é muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, estão ficando obsoletas também muito rapidamente. É o famoso mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, cheio de mudanças, complexo, né? Um mundo frágil que ninguém imaginava, por exemplo, que antes da pandemia nós tivéssemos esse alvoroço, estivéssemos todo esse tempo usando máscaras e álcool gel. Então, realmente, é muito importante isso. Eu queria puxar um outro lado, já que nós falamos bastante sobre pessoas, eu queria puxar um outro lado aqui, que é o lado da experiência do cliente, que tem a ver também, porque muitas vezes nós olhamos a perspectiva tecnológica, ou mesmo técnica, nós vamos falar, né, Wesley, nós vamos falar um pouquinho mais de tecnologia daqui a pouco, Miguel também. Eu queria trazer e puxar uma demanda que é muito importante, principalmente em função do comércio eletrônico. Porque quando a gente fala em comércio eletrônico, pessoal, não é só a ponta que está crescendo, se movimentando. Nós não podemos esquecer que o comércio eletrônico é o varejo, é aquela ponte que está vendendo para o consumidor, mas tem todo um B2B sendo feito aí, ou seja, quando nós olhamos para a Amazon, Fast Shop, Magazine Luiza, Mercado Livre, essas empresas estão sendo suportadas por empresas que fazem o produto, a manufatura, e, portanto, ali também existe logística. Então, vamos olhar a cadeia como um todo. E quando eu falo isso, o Miguel começou falando sobre supply chain, eu chamo a atenção das pessoas, porque dentro da área logística existe uma série de empregos, uma série de atividades, uma série de funções que nós podemos entender, estudar e se aplicar a elas, né? E uma das coisas, até pegando um gancho do que o Wesley falou, ou seja, nós temos 12, 14 milhões de desempregados no país, até 2025 nós vamos gerar aí em torno de 10 milhões de empregos, mas nós precisamos estar preparados, né, para poder entrar nesses empregos, né? Como é que eu me separo de toda uma multidão? Como é que, quando eu faço a minha entrevista, por exemplo, eu estou resolvendo o problema daquela organização que me possibilita contratar? Porque é isso, uma empresa, quando me contrata, ela está querendo resolver um problema. No final das contas, o emprego, a posição que nós vamos ocupar é exatamente isso, para a gente resolver um problema. Bacana o debate, eu estou gostando muito aqui, estou achando fantástico, e quando eu falei de consumer experience, ou customer experience, experiência do cliente e tal, é exatamente isso. Nós, como clientes, estamos demandando, né? A roupa, vem aí o frio, né? Que já estamos sentindo um friozinho aqui, esse frio vai demandar roupas diferentes, principalmente quando nós estivermos aí no inverno. Como as empresas estão se preparando seguramente para isso, né, é que vai fazer com que uma empresa tenha ou não tenha a sua vantagem competitiva, né? Então, estamos vivendo aí a parte da sazonalidade. E importante, né, dentro disso, a logística tem um papel fantástico a desempenhar, né? Vamos chamar atenção aqui, talvez a gente vá para um segundo tempo agora, né, olhar uma perspectiva um pouco diferente. O Wesley já deu uma puxadinha nesse negócio, né? Ficou legal. Vamos falar de tecnologia, Wesley? Vamos lá? Bora lá. Então, vamos. Até linkando já o que eu falei agora há pouco, inclusive é uma coisa que eu estou me capacitando muito nessa parte de tecnologia. Não que eu esteja aplicando ela ainda 100%, não. Já baixei vários aplicativos, por exemplo, ó, fiz até uma lista, tá, galera? Porque são muitas. Vou citar as para vocês procurarem depois, porque é muita coisa para falar, mas são muito importantes. E antes de entrar na tecnologia em si, Bertag, eu acho que é importante até pro pessoal entender. Eu lembro que essa explicação que eu recebi na faculdade de um professor meu, até se ele estiver vendo, é Haroldo Matsunaga, faço questão de homenageá-lo, né? Ele falou sobre uma coisa simples, mas que aquilo lá me aprofundou nessa parte de tecnologia. Dados, sistemas, programação, a informação como um todo, né? Então, se você pegar um exemplo, se comparar que uma letra é o dado,
uma palavra é a informação, uma frase seria uma junção, pode ser como se fosse a programação, e o conjunto de programações, que seria o texto completo, seria o sistema complexo. Essa foi a lógica que ele me passou, e eu comecei a observar isso em cada pedaço da logística que eu fazia, desde o Excel, que é mais simples, até um Power BI, que você já consolida vários gráficos de várias outras fontes. E quando você fala de Data Analytics, que é a primeira, né? Vamos começar por essa, que é uma base para todas as outras tecnologias. O que é uma Data Analytics? Traduz em português, análise de dados, né? Gosto de simplificar para ficar fácil para todos, né? Análise de dados. O que é analisar dados? Simplesmente é você pegar aquele texto todo, aquele sistema, e você conseguir desmontar ele de cima para baixo e de baixo para cima. Ah, Wes, você sabe programar? Não sei. Excel é um pingo da programação, Power BI adentra algumas coisinhas, mas não, você não é um programador sabendo fazer BI e Excel, óbvio que não. Mas você entendendo essa lógica, se eu tenho um amigo do trabalho ali que eu preciso de fazer uma parte do sistema que está aqui na minha cabeça. Como que eu vou fazer o VSM? Vamos citar um exemplo do VSM. Eu tenho que pegar os microprocessos de segundos e metragens. Como que eu vou explicar isso para o cara do TI? Se eu não sei analisar dados, eu não vou saber explicar para o cara de dados aplicar isso no sistema. Então, esse é o primeiro ponto. E eu não vou estender, porque senão são muitas coisas, mas igual eu falei, eu vou falando um por um, com exemplos bem simples depois, né? IoT, inteligência das coisas, né? Internet of Things, mas é a internet das coisas. É onde uma coisa literalmente fala com outra. De repente, vamos falar aqui, por exemplo, não vou falar o nome da inteligência aqui do celular, senão ela vai ser ativada aqui, que meu celular está ligado. E aí, SIRI, né, todo mundo já sabe lá. Ela vai lá e fala assim, o que foi? E você vai lá e fala tal coisa. Começou assim, na nossa mão mesmo do público final, começou por essas tecnologias. Você vai lá e fala o nome da assistente virtual, ela vai lá e te puxa algo do Google. Só que, por mais que não estejam na casa de todos, aí já é acessível. Acho que, se eu não me engano, tem uma startup de Curitiba, se eu não me engano, com R$5.000 você já consegue instalar uma dessas tecnologias que você fala com ela, ela apaga tudo, liga tudo, deixa a sua casa automatizada em pelo menos 50% da sua casa. Então, já está disponível, porque R$5.000 para isso eu acho barato. Por mais que não seja um valor baixo, para isso é barato. Então já está começando a ficar acessível. Outra coisa, o machine learning, que é quando a máquina mesmo aprende. Esses dias eu vi um cara que colocou um sistema igual o de... como chama? Quando o carro acaba de sair para a estrada e o cara esquece de ligar o farol, sensor crepuscular, ele implantou um sensor crepuscular numa placa de painel solar. Conforme essa placa percebia que a luz não estava batendo mais de frente, para otimizar a potência desse material, a inteligência começou a aprender aonde que a luz batia, de frente, de lado, e tudo começava a virar. Obviamente, de noite não, né? Porque aí acabou a energia. Mas, querendo ou não, foi um método de aprendizado que a máquina entendeu que o algoritmo criado pelo cérebro humano destacou, e aí ele entra naquele primeiro tópico. O cara que manja da energia e de como a máquina poderia girar, passou para o analista de sistemas que fez essa programação. Então você não precisa saber tudo, mas tem que saber entender para poder ajudar a quem cria a tecnologia a aplicar da forma como você está pensando, sair da cachola para a vida real, né? E aí, passando bem rápido por alguns outros temas, tem a própria computação em nuvem. Isso já não é novo, né? Já tem algum tempo, mas eu sei que muitas pessoas não sabem nem utilizar, infelizmente, né? Mas a gente tem que ter a humildade de ajudar as pessoas de diversas gerações e até pessoas novas que não tiveram acessibilidade ainda. Então, eu estou falando dos temas aqui simples, e por mais que vocês achem complexo, depois pode chamar a gente no privado, ou a gente ajuda da forma que puder também. Business Intelligence, eu já falei sobre o BI, que é uma das ferramentas que ajuda a consolidar os dados de uma forma mais clara e objetiva. O próprio blockchain, que trata a segurança, está muito mais linkado a criptomoedas, principalmente, né, quando chegou as criptomoedas, falava muito de blockchain, que é como que você consegue garantir a segurança ponta a ponta,
sem ter os riscos, né, de vazamento de informação. E agora eu vou falar os que, com certeza, os logísticos vão gostar pra caramba. Isso eu tenho certeza, porque eu me apaixonei, até baixei um aplicativo que se chama, o mesmo nome, chama-se Digital Twin. Literalmente eu consigo simular. Nossa, Bertag, eu fico até empolgado falando disso, porque é realmente fascinante. Você falou de IoT, que é inteligência das coisas. Aí o cara vai lá e coloca um RFID e alguns outros chips embutidos, sabe onde a empilhadeira está andando no centro de distribuição inteirinho, lá na Rússia, por exemplo, e você está aqui controlando. Você fala assim, então tá. Qual que é o tag, né? Que eles chamam de tag, o nome, entre aspas, e assim, a configuração do chip ali, se eu não me engano é isso. O tag tal, o tag 1. O tag Wesley Knight está operando a empilhadeira tal. Isso eu estou falando de quando eles usavam ainda operadores manuais, colocavam isso na máquina. Hoje a máquina já tem a inteligência própria para ela mesma se fazer a sua movimentação, né? Você programa ela vai lá e tira daqui, coloca para lá. Só que o Digital Twin nada mais é, que traduzindo para o português, um gêmeo digital. Eu estou com uma maquete virtual na minha mão, ou aqui no celular, ou posso colocar ela até em realidade 3D ou realidade aumentada, que é como queiram dizer, né? E você consegue manipular esses dados simulados para que aquilo não aconteça lá. Aí, se você quiser viajar, e aí isso aplicado ao metaverso eu não vi ainda, mas se você levar o conceito que você consegue aplicar isso no metaverso, porque lá você pode, entre aspas, explodir algo que não vai ter riscos humanos lá, pelo menos não por enquanto, né? Enquanto a gente não sentir dor no virtual, tá bom. Então você consegue simular de várias formas. Aí tá. Para passar a bola agora para vocês, já que adentrei esses temas, né? Como que a gente aplica isso para quem nunca vivenciou isso? Por exemplo, Digital Twin, eu tenho um aplicativo, mas eu não sei aplicar ele, mas eu já estou estudando os conceitos para estar preparado para daqui a um tempo, né? O que eu aconselho vocês pesquisem, principalmente quem puder, pesquisem essas mesmas palavras em inglês, coloca lá no Google para ir só no inglês, porque o nível e o volume de informações que virão para vocês serão muito mais altos. Domina o inglês? Não. Mas com certeza, tudo que você já estudou em português, você vai conseguir entender alguma coisa em inglês ali, isso já vai te ajudar bastante. E depois eu vou até deixar aqui nos comentários do evento, aqui, se precisar depois, né? Deixar por escrito essas anotações que eu fiz aqui. Eu não vou falar de todos porque é muito tópico e é empolgante demais. E o Wesley, antes do Miguel complementar aí o que você está falando, só uma dica do Digital Twins, tá? Os gêmeos digitais. Eu escrevi um artigo no ano passado sobre esse assunto. Esse artigo está publicado nas mídias, mas se as pessoas tiverem interesse em conhecer um pouco mais, porque realmente é o futuro, se baseia muito em dados, você pode fazer uma série de simulações, inclusive quando você vai construir uma fábrica, antes de prototipar e partir para um investimento muito grande na fábrica, você pode fazer isso totalmente digitalizado, né? Então é alguma coisa fantástica, não está totalmente desenvolvido, mas seguramente vai evoluir bastante aí, Wesley. Legal. Miguel? Vamos lá. Eu imagino que deve ter muita gente com medo agora, pensando assim, eu tô quase falando um palavrão. Vocês já entenderam qual é o palavrão que passou pela minha cabeça? Pois é, fudeu. Vai ter que estudar muito, certo? Sim e não, né? E por que sim e não? Primeira coisa que eu quero dividir com vocês, a gente precisa resgatar, olha a palavra que eu estou usando, a capacidade de abstração lógica e a capacidade matemática das pessoas. Se você quiser ter um futuro saudável, vencedor, prolongado dentro de logística supply chain, você precisa ter capacidade de abstração matemática, né? E por que isso? Porque não necessariamente você vai precisar saber as dezenas de linguagens que cada um dos softwares, hardwares e produtos trarão, porque já estão sendo desenvolvidos interfaces, secretárias eletrônicas que vão conversar por nós com estas linguagens, né? Então, aliás,
estará ocorrendo nos próximos anos um investimento milionário, na verdade, de dezenas de milhões de dólares de grandes empresas desenvolvendo tecnologias no-code, softwares amigáveis, entre aspas, para que pessoas que não tenham formação em programação, não tenham capacitação em programação, consigam interagir com softwares e hardwares que são dominados por inteligência artificial e todas essas tecnologias que o nosso amigo Wesley está citando. Então, não necessariamente eu vou precisar saber as linguagens de programação, mas eu vou ter que, como Wesley disse, saber perguntar, saber pedir para uma inteligência artificial, para uma secretária virtual, para um assistente virtual, o que eu preciso. Se eu não souber essa pergunta básica, e essa pergunta básica vem de um conhecimento de processo, de um conhecimento de matemática, de um conhecimento de abstração lógica, eu não vou conseguir fazer mais nada dentro do universo de logística e supply chain. Entende? Eu gosto de desenhar um cenário que parece coisa de cinema, principalmente para a minha geração e para a geração do meu amigo Bertaglia, mas que vai estar fazendo parte do nosso dia a dia daqui a pouco, é que nós vamos estar trabalhando com equipes, mais do que equipes multiculturais, mas nós vamos estar trabalhando com equipes de naturezas diferentes. Em outras palavras, vamos estar trabalhando com entidades humanas e entidades não humanas, trabalhando na mesma equipe. Nós vamos ter inteligência artificial, seja na forma de um software, na forma de um robô, interagindo com pessoas dentro das operações de logística e supply chain para trazerem um resultado em comum. Eventualmente, eu vou estar recebendo ordens, entre aspas, orientações de uma inteligência artificial, e em outros momentos nós teremos que estar dando orientações e fazendo solicitações para essas inteligências artificiais, em qualquer que for o formato que ela esteja. Pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser uma empilhadeira, enfim. Como é que eu vou conviver com tudo isso? Eu preciso, essencial, desenvolver, buscar, resgatar a minha capacidade de conhecimento matemático, conhecimento lógico, para conseguir conversar, né? Esse é o primeiro e talvez o maior desafio de adaptação da mão de obra, e especialmente aqui no caso do Brasil, né, que a gente tem, infelizmente, uma perca de formação básica, inclusive, muito grande nas últimas décadas. Até só permitindo complementar essa questão, Claro. Miguel, na prática, tá? Dentro do LinkedIn tem um painel chamado SSI, que ele mede as suas vendas sociais, diz quão bom ou ruim é seu perfil em relação ao seu setor e rede. Para você otimizar, você literalmente tem que fazer uma listagem, aí você procura palavras-chave no Google ou qualquer outro meio, né? Por exemplo, de logística, quais são as palavras mais buscadas na logística? Aí, obviamente, isso aqui é até uma dica para o pessoal do LinkedIn já melhorar isso aí de forma gratuita e vocês mesmos fazerem. Você literalmente busca as palavras que são mais sendo buscadas, né, pelos profissionais de RH em relação ao profissional de logística, compara com as que você tem, para você não mentir, né? Compara as que você tem e pega essas palavras e embutam no meio dos seus textos de formas estratégicas. Por quê? Supondo que você coloca lá logística e você está bem ranqueado. Se você tiver várias vezes a palavra logística ranqueada no seu perfil, seja em várias áreas do seu perfil, a chance de você ser buscado pelo LinkedIn é maior. Então, também vários textos, vamos dizer, você vai fazer um currículo, coloca seu nome, coloca a área de atuação que você quer e o cargo que você quer. Por quê? Plataformas que eu não vou citar aqui, mas uma bem conhecida, aí duas, na verdade, são bem conhecidas, elas também vão pegar esses algoritmos e vai buscar ali. E por mais que seja um humano que trabalhou por trás e fez todos esses algoritmos, né, a máquina ela vai usar a mesma codificação para buscar esse currículo. Então envie ele em PDF para que ninguém possa alterá-lo, que infelizmente pode acontecer, e também essa plataforma conseguir fazer a leitura do PDF em si. Ela vai ler as palavras-chave, e se você tiver links embutidos nesse seu currículo, ele vai puxar e vai extrair, falar assim, opa, vou procurar Wesley aqui, vou procurar o Bertaglia ali. Então, até mesmo em sites, isso já acontece faz tempo, o pessoal coloca lá, nome do site / o assunto, para ficar maior ranqueado. Então, são todas estratégias de marketing aplicado também com programação, e citando o exemplo que você citou aí, para algo que seja bem útil e prático para o pessoal que está assistindo a gente, né?
Perfeito. Bacana, bacana, legal. Tem um ponto aí que eu gostaria de complementar nessa parte de tecnologia. Vocês cobriram praticamente tudo, mas tem alguns elementos mais convencionais, mais tradicionais e menos futuristas, vamos dizer assim, que fazem parte do dia a dia dos nossos queridos profissionais de logística, e seguramente eles devem estar pensando, poxa vida, mas não falou aí de torre de controle, de WMS, de TMS, que são ferramentas tecnológicas que estão no nosso dia a dia. E às vezes algumas empresas estão aí se digladiando ainda, como é que eu faço a implementação da torre de controle, olhando pela perspectiva de otimização, de visualização, de rastreabilidade. Então, são elementos extremamente importantes. Às vezes eu recebo ligações aqui, Miguel e Wesley, de pessoas falando, poxa, Paulo, precisamos fazer um curso aqui de torre de controle, porque realmente eu não sei como é que implementa isso. Ele nem chegou na parte de implementação, ele quer entender a torre de controle tanto da perspectiva de entrada, como é que eu faço as medições, uso os indicadores no começo da minha cadeia, como no final. Nós estamos muito mais habituados com a torre de controle no final da cadeia, monitorando o serviço ao cliente e tudo mais. E isso passa por dados que é aí a moeda, uma das moedas mais valiosas do mundo, né? Então, o dado hoje ele é extremamente importante. Eu costumo dizer o seguinte, que não é à toa, né, que o Facebook acabou investindo uma grana violenta na compra do WhatsApp e do como é que é o outro, do Instagram, né? Acabou comprando o Instagram. E por quê? Porque ali tem dados, tem pessoas que estão deixando os seus dados, e isso é muito importante. E a partir disso também, se nós formos olhar algumas empresas digitais como o Airbnb, o Uber, por exemplo, eles se basearam na tecnologia, nos dados, para poder desbancar, por exemplo, o serviço de táxis, o serviço de hotéis, e um outro, né? A própria Amazon, né? A Amazon é uma das empresas gigantes aí, muitas empresas se espelharam no que a Amazon faz. Ela ficou 10, 11 anos sem ter lucro, né, mas ela acabou desbancando grandes empresas do varejo, inclusive a própria Walmart. Isso tudo através... Por que nós estamos trazendo esse exemplo? Fácil, porque a tecnologia que foi usada, num dado momento, a gente até fica em dúvida, o que é a Amazon? Né? A Amazon é um marketplace, é comércio eletrônico, é uma empresa de logística, né? é um supermercado, é varejo, ou seja, ela é tudo isso, né? É uma grande organização realmente que soube suportar ou utilizar a parte tecnológica como suporte para poder avançar. Então, muito bem colocado, tanto pelo Miguel como pelo Wesley, essa condição da tecnologia. Se nós não vamos programar, pelo menos nós devemos conhecer o que ou do que a tecnologia é capaz. E embarcando nisso, até para fazer uma conexão com esse assunto que nós estamos conversando aqui, eu acredito, Miguel e Wesley, que um outro ponto que nós poderíamos explorar aqui nessa prosa dedicada ao dia aí da logística, uma brilhante celebração, né, seria... Quais são as competências e as habilidades das pessoas nesse novo mundo que nós estamos vivendo agora? Até pegando de novo, né, Wesley, o gancho lá dos 10 milhões, né, de pessoas ou de empregos que vão ser gerados e a quantidade de desempregados que nós temos nos dias de hoje. Então, vamos avançar aqui. Miguel, você poderia começar por claro. esse... Sem dúvida. Eu vou começar esse comentário fazendo uma afirmação aqui, e buscando aqui referências que foram colocadas por nós três nos últimos minutos. Tem coisas que são eternas, tem coisas que são atecnológicas, né? Conceito. Vou dar 3 exemplos. O algoritmo do MRP, Material Requirement Plan. Bill of Material, a estrutura de produto, curva ABC, são 3 coisas que a metodologia delas
e a forma como se calcula, como se gera os dados, vai continuar sendo exatamente a mesma ad eterno, como tem sido desde quando foram desenvolvidas, há décadas atrás, entende? A grande diferença é que nós conseguimos trabalhar com um volume de dados e uma velocidade de dados imensamente maior do que trabalhávamos na década de 90, e daqui 20 anos vamos trabalhar com ainda muito mais, né? Por que eu estou trazendo esses 3 exemplos? Para enfatizar a importância de nós desenvolvermos essas capacitações básicas, matemática, física, interpretação, criatividade, para a gente conseguir se adaptar aos novos ambientes, porque nós vamos ter várias gerações de tecnologias convivendo. Como o nosso amigo Bertaglia acabou de citar, estamos falando, a gente tem essa tendência de querer falar do novíssimo, mas tem o novo e tem o mais ou menos velho, que vão continuar trabalhando conjuntamente no nosso dia a dia, não é verdade? E aí, indo para as competências, o que eu tenho investido tempo, principalmente nas minhas publicações, é chamar a atenção das pessoas para as competências, que eu gosto de chamar de competências atemporais também, que tem mais a ver com as competências comportamentais. Também existem competências técnicas que podem ser atemporais, mas é mais frequente que sejam comportamentais, para gerar segurança, para gerar referência, para que as pessoas possam enfrentar os ambientes desafiadores que estamos enfrentando agora e que vamos enfrentar nos próximos meses e anos, né? E aí tem algumas coisas que já foram citadas aqui. Então, primeiro delas, que é uma competência comportamental e que é fundamental para o universo de logística e supply chain: foco no cliente. Em todos os níveis, não importa se você está entrando como estagiário, se você está entrando como auxiliar de almoxarife 3, você tem que saber que o que você faz é para o cliente X e como o cliente X vai ser feliz ou infeliz ao receber o resultado daquele trabalho que você está fazendo. Inovação, estratégia e raciocínio lógico. E essas 3 coisas que eu citei rapidamente aqui, sempre subordinadas ao foco no cliente. Eu tenho que inovar para o cliente. Eu tenho que criar estratégias produtivas, operacionais, tecnológicas para atender às demandas do cliente. E eu tenho que ter a criatividade para desenvolver soluções para resolver problemas do cliente, né? E essa comunicação e esse desenvolvimento de competência, como eu falei lá no comecinho da nossa conversa, durante muito tempo teve ali nas mãos de quem detinha o poder de decisão sobre os processos, sobre as operações, sobre os investimentos financeiros, de um nível hierárquico para cima das organizações. Mas isso está descendo, porque com a mudança do cenário tecnológico, não há mais como, de um lado, prender as informações num determinado nível da organização, e segundo, é preciso que todos os níveis estejam envolvidos no processo para garantir a velocidade, garantir a qualidade, né, da implementação desse processo de transformação. Transformação é um processo contínuo, todos nós já sabemos disso. O que muda, à medida que nós vamos evoluindo na nossa capacidade, é a velocidade com que essa evolução, essa transformação muda, acelera. Então nós precisamos estar cada vez mais preparados para transformações velozes. Então as competências humanas, e eu vou repetir essas 4 aqui que são fundamentais para o nosso futuro: inovação, capacidade de abstração e foco no cliente. Tudo subordinado ao foco no cliente. Até completando, ultimamente eu tenho voltado muito mais pelo Wesley do interior aqui, tipo, quem que é o Wesley na essência, para trabalhar justamente essas mudanças que vieram muito rápidas, né? Já vi colegas tendo burnout, enfim. Então vou juntar habilidades tanto comportamentais, vou dar dicas de coisas que funcionaram para mim. Pode ser que não funcione para vocês, mas são apenas dicas do que realmente eu sei que vai agregar valor para muitos, tá? Ultimamente, em 2016, na verdade, a primeira vez eu fiz um curso de coaching, melhorou muito. E olha que eu tinha uma resistência com esse nome coaching, né? Mas não importa a metodologia, o nome da metodologia. Vai ter bons profissionais e maus profissionais em qualquer área, mas enfim. Coaching nada mais é do que alguém que você literalmente pega na mão dela, ela vai te passar instruções como se fosse um mentor,
para chegar de um ponto a outro. Então, primeiramente, onde você quer chegar como pessoa ou como profissional? Independente, vamos focar na pessoa, porque profissionalmente você vai se destacar se você também, como pessoa, em casa, independente da área que você tiver, estiver bem. Então, um exemplo, principalmente pós-pandemia, comecei a trabalhar muito mais essas habilidades comportamentais. Por exemplo, o que está me fazendo protelar meu serviço? Sabe aquela preguicinha ou aquela dificuldade que você tem? Fala assim, nossa, vou ter que estudar de novo. Então, isso é uma questão comportamental que, se você não tratar ela vai... Tudo que você deixa em excesso, tanto de não fazer ou quanto fazer muito, é ruim. Qual que é o equilíbrio? Você conseguir se perceber isso. Eu não estou fazendo muito, estou aumentando meu nível de preguiça. Estou fazendo demais, estou indo para o burnout. Equilibrar. Então, isso é comportamento. É a parte do soft skill, até algo que o Miguel adentrou ali, né? Então, ferramentas. Um coach já me ajudou? Ajudou. Chega uma parte que ele também não vai conseguir te ajudar, porque depende de você. Eu fiz um teste do DISC, para você saber qual que é o seu perfil dominante. Então tá, eu sou um cara muito mais analítico. Qual que são as dificuldades do analítico? Quais são as facilidades do analítico? Qual que é o do executor? Qual que é do comunicador? Qual que é do influenciador? Enfim, o S agora eu esqueci de cabeça aqui. Mas enfim, independente qual é o seu perfil, você vai se trabalhando e se conhecendo. E tem coisas que, se você tiver que fazer no trabalho, vai forçar muito a barra por causa do seu comportamento. Como que eu vou fazer essa tratativa com que aquilo não me é confortável, mas é necessário? Como que eu vou trabalhar essa disciplina? Se autoconhecendo. Outra ferramenta que me ajudou muito, Enneagrama. Ela desmembra muito mais o DISC para outros 9 pilares, e ela trabalha em 4 áreas, que é o pessoal primeiro, profissional, e no profissional me ajudou muito porque ela destaca você. Quem que é você trabalhando para alguém, ou seja, você como CLT. Quem que é você trabalhando como um terceirizado, ou seja, para uma operação de um operador logístico, por exemplo, e você empreendendo. Então, você consegue entender as 3 esferas. E querendo ou não, a hora que você entra numa tratativa de você ou fazer consultoria, ou você ser um acadêmico fazendo um estágio, ou você ser um CLT, você entra nas 3 vertentes e acaba meio que gerando uma empatia meio que obrigatória, sabe? E você consegue entender quais são os pontos importantes de você, em quem você é naquele momento. Então, hoje, independente de você ser um iniciante, de você já ter um tempo na logística, você ser um diretor, o que, primeiro, como dica comportamental, determina quem você quer ser, ou seja cargo, enfim, quais são as atribuições que você necessita para ser quem você quer ser, quem você é e quem você quer ser. Traça essa linha e trabalha esses lados comportamentais, então você já vai identificar quais são as suas fraquezas, é como se fosse um SWOT humano, né? Você vai saber quais são as fraquezas, oportunidades, ameaças, né? E vai trabalhar cada tópico para você chegar nesse caminho. Então, esse é o lado comportamental. É uma dica, uma habilidade fundamental, independente de qual setor, mas a gente está especificando logística, que é muito dinâmica. Isso vai ajudar muito. E você vai ajudar pessoas no seu ambiente de trabalho. Porque você vai pegar aquele seu colega e, de repente, você consegue aprender um exemplo. Eu vou falar uma palavra e eu não vou explicar ela, vou deixar para vocês pesquisarem. Rapport. Pelo rapport, vocês vão conseguir identificar no seu colega quais são as dificuldades dele. De repente ele não falou nada, mas num gesto assim, cara, esse cara tá depressivo. Eu vou pegar a mão dele, vou arrebentar aqui no trabalho, vamos fazer junto. Ajuda o cara, ou ajuda aquela moça que tá com problema. Você vai ver o quão bom isso vai ser para você profissionalmente e pessoalmente também. Porque, igual eu falei, não tem como separar o Wesley profissional do Wesley pessoa. Se eu tiver ruim em qualquer âmbito familiar, vai impactar em outros, e isso é uma questão de equilíbrio. Falei bastante do lado comportamental, né? Uma habilidade extremamente necessária. Eu coloquei ela como pilar, por quê? Se eu precisar trabalhar... Se eu nunca trabalhei com Excel, vamos falar de uma ferramenta simples aqui. Nunca trabalhei com Excel. Tudo que você for pegar, que você não conhece, está começando do zero, vai gerar uma resistência tão grande dentro de você, que se você não trabalhar bem, ou tiver determinação para fazer, tem hora que você vai querer desistir, vai dar aquela respirada, aquela baforada, tipo, ai, nossa, isso de novo. Às vezes está cansado da faculdade. Então, você tem que pegar essa parte comportamental e trazer também para as coisas que você necessita aprender, não que você quer. Não estou falando de você querer aprender só.
você necessita. Então tá, para eu chegar naquele cara que eu quero ser, quais são as competências tecnológicas, tech skills que eu preciso? Excel já deixou de ser básico. Power BI já está começando a adentrar aquela fase dele já ser o que o Excel foi um dia. Data Analytics, que eu já tinha comentado no começo. Dessas outras ferramentas que a gente citou, o Bertaglia citou várias que são menos, como fala assim, são menos impactantes pelos nomes ou pelo que o pessoal fala de relação à tecnologia, que é a torre de controle, que já existe há algum tempo, mas várias empresas precisam disso. Será que se você quer entrar no ramo de transportes, o quão importante é? Quantos profissionais sabem disso? Eu gosto muito de olhar percentual. Quantas pessoas sabem Excel? E compara com você. Você sabe quem que você quer ser, espelha, por exemplo, o Bertaglia, várias pessoas se espelham no Bertaglia. Mas eu não estou falando para você comparar, porque senão você vai ficar frustrado. Então fala assim, eu preciso disso. Tá, olha o primeiro passo, passei de fase, é um joguinho da vida, você vai passando de fase. E aí, beleza, terminei o básico, fui pro intermediário, fui pro avançado, aí eu fiz Power BI, aí eu fui lá e fiz torre de controle, e compara com você. Mas se você quer comparar com o mercado, eu não tô falando para você olhar aquele cara e falar assim, nossa, eu quero ser igual a ele. Não, aonde você tá e aonde você quer chegar. Então, para simplificar de novo essa parte, é assim, eu quero chegar ali, preciso disso, fazer isso e aquilo, então só se compare com quem você é no momento para não se frustrar. Você vai crescer, isso vai te gerar um engajamento cerebral que vai te fazer ver o caminho que são cursos, treinamentos, que aí você consegue pegar um diploma e falar assim, isso aqui é o que eu fiz, e acaba entrando também acabei linkando com o Tech Skill por causa de ferramentas tecnológicas. Minha empresa é pequenina, ela nunca vai colocar um digital twin. Beleza, não precisa. O que você consegue usar de tecnologia aí dentro? De repente, um Excel salva a vida dela, ela não tem capacidade de comprar uma tecnologia, um RP simples que seja, vai lá e faz todo o seu controle de estoque por lá, fala assim, diretor, fiz isso. Então, seja o melhor, essa frase do Cortella, né? Mas seja o melhor com aquilo que você tem no momento e do jeito que dá para você fazer da melhor forma possível na sua condição. E usa essa experiência, não menospreza o tamanho de empresa. Usa essa experiência para você arrebentar. Faz tudo que você consegue ir lá. E erra mesmo, e fala, eu errei, estou consertando, não tem problema nenhum. Você vai achar gente boa e ruim no caminho, as boas é para te ajudar, as ruins é para te ensinar como não ser, e aprende a levar porrada na vida, que infelizmente o Bertaglia, o Miguel pode falar muito melhor do que eu. Então, assim, essas são as habilidades, competências. Eu já falei de inovação, de tecnologia, mas eu foquei muito no comportamental, porque é onde eu desejo que cada profissional de logística tenha essa competência ao máximo, ao extremo, para ajudar outras áreas e ajudar a humanidade, né? Não só a área em si. Viajei. Bacana. Não, legal aí, Wesley. Nós estamos chegando ao final, eu só queria complementar um pouquinho do que vocês falaram. Basicamente, eu acredito que a parte da habilidade técnica, da competência técnica é um given, ela é dada, você tem que ter, não tem como, ou seja, não é só com atitude que você vai arrumar emprego, né? Apesar de que existem algumas frases do tipo contrato e caráter, né? Porque a parte técnica você treina, mas para você entrar em alguma função, em alguma posição, você tem que ter um conhecimento técnico, você tem que ser especialista em alguma coisa, né? Então, olhando pela perspectiva de que, tecnicamente, eu posso trabalhar em comércio exterior, eu posso trabalhar em coordenação de armazém, eu posso trabalhar como gerente de logística, eu posso trabalhar como motorista de caminhão, ou seja, são as habilidades que eu tenho para fazer as coisas. Dentro do aspecto comportamental, eu queria enfatizar, inclusive vou dar um workshop daqui a 2 dias, eu queria enfatizar 3 pontos aqui. O primeiro deles é a criatividade, né? Alguns elementos voltados, inclusive, para a inteligência emocional, tal, né? Empatia, mas o outro ponto é a capacidade que eu tenho de trabalhar em equipe.
Até pegando um gancho do que o Miguel falou, do que o Wesley falou, o quanto eu tenho essa habilidade de tratar com pessoas, de me comunicar, de dar feedbacks. Gente, feedback não é só para gerente, não é só para coordenador, não é só para diretor, todo mundo dá feedback, né? Então, e o feedback é um retorno positivo ou negativo, mas que ele deve ser dado. Agora, teve um levantamento na ONU que uma das habilidades mais necessárias nos próximos tempos vai ser a capacidade de resolver problemas, ou seja, o quanto nós conseguimos resolver problemas. Isso tem a ver com gestão de conflitos, ou seja, conflito nós temos todo dia na nossa área. É um pedido que não saiu, é uma discussão que teve com o coordenador, com o chefe, com o gerente, né? Ou seja, é um inventário que não deu certo, que foi equivocado, e aí você tem que corrigir, mas isso acaba gerando conflito, porque teve que mandar um e-mail para alguém, se alguém não aceitou. Esse é o nosso dia a dia, né? Então, como é que eu administro esse conflito é extremamente interessante. Então, capacidade de resolver problemas, isso a gente treina, viu, pessoal? Isso nós não nascemos sabendo, né? Isso nós treinamos ao longo da nossa vida. Cada um tem a sua habilidade, por isso que nós somos diferentes. E a habilidade, a capacidade de trabalhar em equipe, e equipe diversa, né? Não é equipe todo mundo igual a mim, né? Então, nós vamos trabalhar com mulheres, nós vamos trabalhar com pessoas que têm raças, religião, sexos diferentes. Então, esse é o nosso mundo que vem por aí, e nós devemos saber como fazer isso. E para finalizar, pessoal, nós estamos chegando no finalzinho aqui, vamos dar algumas dicas aí e dizer quais são as nossas redes sociais, onde é que nós estamos, né? O Wesley está em todas as redes aí, né? O Wesley é famoso já nas redes sociais. Então, vamos dar algumas dicas bem rapidinho para o pessoal, né? E falar onde é que nós estamos e como que é que eles podem nos achar. Vamos começar, Miguel? A gente precisa olhar para esse contexto todo e investir. A grande dica que eu dou para você, amigo que está nos assistindo agora no final dessa conversa, é invista em você mesmo, né? Plagiando um outro autor aí, famoso na década de 90, você é seu maior investimento. E quais são as competências comportamentais, técnicas? Você vai descobrir, você vai aprender, nós podemos te ajudar nisso, de maneira formal, informal, nos procure, mas invista, essa é a grande mensagem. Você precisa. Estou lembrando de uma coisa que eu vi no meu último ano de faculdade, em 1990, um professor meu falando assim para nós: amiguinhos, vocês estão se formando em administração na época, e a partir de agora vocês deixam de ser estudantes e passam a ser estudiosos. E mais de 30 anos depois eu continuo com essa mensagem ecoando na minha mente, no meu coração, e tento ser um estudioso todos os dias da minha vida. E falo para você que está vendo a gente, você tem que ser um estudioso, amigo, você tem que investir muito em você mesmo. E nós estamos aqui para te ajudar, né? Para me encontrar é muito fácil, procurar no Google lá, Miguel Pereira Logística, você vai me achar. Eu atuo muito intensamente no LinkedIn, tenho um canal no YouTube, que eu coloco lá algumas coisas a cada 15 dias, etc., principalmente compartilhando coisas que eu desenvolvo no LinkedIn, e também tenho o meu site. Mas eu gosto muito mais de interagir com as pessoas através do LinkedIn. Me procure. Miguel Pereira Logística, facinho. Bacana. Wesley? De dicas eu vou deixar 4, né? Primeiro, invista muito tempo no seu networking. É a coisa que vai mais te trazer retorno em todas as áreas da sua vida. Você está indo na igreja, está fazendo network. Está indo na escola, está fazendo network. Está trabalhando, está fazendo network. E genuíno, né? Sempre falo, seja interessante, para não aparentar ser interesseiro. A gente já falou isso até em outras prosas, né, Bertaga? Sobre essa questão do pessoal simplesmente pedir as coisas, e não que a gente não queira ajudar, mas como que eu vou ajudar alguém que ficou 2 ou 3 anos sem comunicar comigo? Eu não sei o que passou durante esse tempo para eu poder recomendá-la, né? Então, na medida do possível, selecione as pessoas que realmente fizeram ou fazem a diferença na sua vida, e que realmente você possa ajudá-las e ser ajudado, e tornar isso genuíno, que aí o resto vem, lógico, tem que ter suas competências também, né?
mas com certeza, se você junta as competências que você já tem, mais a rede de relacionamentos, que a gente não estaria por aqui se não fosse por networking também, né? Onde a gente se conheceu, por exemplo, todo mundo em comum no LinkedIn, com certeza não estaríamos aqui. Então, essa é a primeira dica, networking. Segundo, trabalhem muito bem o LinkedIn. São quase 800 milhões, acho que até passou isso, se eu não me engano, de usuários. E não está difícil de você se destacar no LinkedIn ainda não está. Lógico que ele mudou muito os algoritmos, mas é a rede social profissional, a maior e melhor do planeta, né? Lá você vai encontrar muitos conteúdos de diversas áreas. Invista um tempinho, que se você trabalhar de 20 a 30 minutos por semana, você já vai estar se destacando em pelo menos 30% dos profissionais de ponta que fazem isso. E aí lá tem umas métricas, depois eu vou dar a dica de onde vocês me encontram, dá para você trabalhar isso. Por último, sempre manter seu currículo atualizado, seja cursos, treinamentos, palestras, mas sempre específico para aquilo que você está buscando, focado, né? Lógico, tem competência que você tem que abranger um pouquinho mais e ser um pouco mais horizontal e para os lados, não só subir na carreira de uma forma só, tudo acaba complementando, mas sempre manter-se atualizado, porque já pensou se você de repente, seja no trabalho, numa entrevista de emprego, ou seja onde for, você é perguntado de algo e você fala algo lá dos anos 70, sei lá, tô sendo bem exagerado aqui, você vai se queimar naquele meio ali, né? Então, essa é a terceira dica. O currículo eu coloquei por último, por terceiro, porque networking é mais importante, depois por LinkedIn, depois o currículo. E por último, e aí eu vou até deixar se você me encontrar no LinkedIn, né? Tem um link debaixo do falar sobre, da descrição. O LinkedIn liberou uma função que está sendo liberada aos poucos para todo mundo, mas por enquanto lá já tem. Nesse link você vai ter uma série de dicas de cursos, tanto gratuitos quanto pagos, eventos, enfim, as redes sociais onde eu estou, então vou focar para você entrar. Só no LinkedIn aí tem um símbolo lá de um sininho que é igual do YouTube, você coloca para seguir, para se conectar e para receber novas notificações. E nesse link embaixo tem todas as redes sociais e dicas de cursos, tem também prosas lá, enfim, tem uma infinidade de acesso por apenas um link, tem uma gama de conteúdo lá. Então, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, obrigado Miguel, obrigado Bertaglia. Essas são as dicas e aonde o pessoal pode me encontrar, eu vou focar no LinkedIn. Wesley Knight, só existe 4 no planeta, se você colocar no LinkedIn, certeza que vai me achar lá. Bacana, Wesley, bacana, Miguel, fantástico, uma prosa fantástica, um bate-papo maravilhoso nós tivemos aqui. Eu deixo como dica também, complemento o que vocês falaram, ou seja, educação continuada. A educação continuada é uma necessidade, né? Não é a bel prazer, não é uma opção. Educação não é uma opção, é uma necessidade para a gente, se nós queremos crescer na vida. Mas isso é uma escolha, cada um faz a sua escolha. E outra coisa que eu gostaria de deixar como uma mensagem final aqui, o ego é o nosso maior inimigo, né? Então vamos tomar cuidado, tanto para o bem como para o mal. O ego é bom, né? É bom a gente ter ego de vez em quando, né? Inflar de vez em quando, mas cuidado com o exagero. Cuidado com o exagero, que ele pode detonar. Algumas empresas, inclusive, acabaram indo à bancarrota por causa de egos de empreendedores, investidores ou dos próprios presidentes das empresas. E, para finalizar, eu deixo aqui o meu LinkedIn, né, o Paulo Roberto Bertaglia, vocês podem me encontrar lá. Eu tenho também um canal no YouTube, que é a Prosa com o Bertaglia, onde já o Miguel e o Wesley já papearam, já prosearam comigo, foram prosas fantásticas, né? Pessoal, estamos finalizando aqui. Uma gratidão, para mim, uma honra estar aqui com o Miguel, com o Wesley, papagueando aqui, batendo um papo, e nós aprendemos e ensinamos e aprendemos. Não é isso, gente? Ao infinito e além, a minha frase final, é o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade.